aula de hoje, a gente vai estar iniciando a girafa, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês aqui rapidinho a lista de materiais, mas eu vou deixar tudo na parte da descrição do vídeo, tá bom? Tudo que a gente utilizar no decorrer da produção da girafinha, eu vou deixar na parte da descrição do vídeo, tá bom? Eu vou mostrar a linha que eu vou utilizar, mas não precisa usar necessariamente essa linha, tá bom? Vocês podem usar a linha que vocês quiserem, tá? Eu vou estar usando essa marca aqui, tá bom? Eu vou usar algumas partes da girafa, vai ser esse tomzinho de... Ele é um marronzinho, mas é um marronzinho bem clarinho, como se fosse vamos chamar ele de cor de pele, tá? Que é esse daqui. Aí, essa linha aqui, a cor dela é 5795, tá bom? A grande maior parte vai ser no amarelo, tá bom? A gente vai fazer lá na cor amarela. E também dessa marca aqui, que eu vou utilizar. E a cor é 5213, tá bom? A corzinha do amarelo. E eu vou usar esse outro marrom aqui, que é um marrom mais pro café, um marrom bem escuro, tá? Ele é bem diferente desse daqui, ele é bem escuro mesmo. É a mesma tonalidade que eu usei pra fazer a Nossa Senhora, que tá aqui no canal, o vídeo da Nossa Senhora, eu usei esse tomzinho de marrom aqui, tá? Essa marca aqui também. E essa cor aqui é a 0716, tá bom? Marrom, tá? Então, eu vou utilizar essas três linhas pra poder estar fazendo a girafa. Vamos precisar de marcador, uma tesoura, eu vou usar o olhinho 13, tá? Ele é meio, como se fosse um castanho, tá vendo? Ele é meio clarinho em volta e escurinho no meio, tá? Ele tem travinha. Vou utilizar a agulha 2,5, tá bom? Ó, vou usar a agulha 2,5. E vamos precisar da manta, tá? Ou o enchimento. Conforme na cidade de vocês tem um nome diferente. Aqui na minha cidade é manta para amiguru, tá bom? Essa é a lista de material. Eu vou arrumar aqui e vou voltar pra gente iniciar já a nossa girafa. Oi, vamos iniciar a nossa girafa, tá? A primeira aula a gente vai iniciar pela cabeça dela, tá bom? Eu vou iniciar com essa cor aqui. E vamos fazer um anel mágico. E dentro do anel mágico, eu vou fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos, tá? Vou puxar um pouco o anel mágico. Vou vir aqui no primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo. E nesse ponto, eu vou colocar o marcador, tá? Já iniciamos a nossa segunda carreira. A segunda carreira, nós vamos fazer 6 aumentos, tá? Na primeira, fizemos 6 pontos baixos, na segunda, vamos fazer 6 aumentos. Então, eu já fiz o primeiro ponto, vou voltar no mesmo lugar e vou fazer mais um ponto. Primeiro aumento. Segundo aumento. Terceiro aumento. Quarto aumento. Quinto aumento. E o sexto aumento, ok? Fechamos a segunda carreira com 12 pontos baixos. Nós vamos para a terceira carreira. Vamos fazer um ponto baixo. Vou voltar aqui, colocar o marcador. E no próximo ponto, nós vamos fazer um aumento. Tá? Então, a terceira carreira vai ser um ponto baixo. E no próximo, nós vamos fazer um aumento, ok? Vai ser assim por toda a volta.
Quando eu chegar no final, eu volto pra gente continuar. Cheguei no final da terceira carreira, tá? Onde fizemos um ponto baixo e um aumento, e fechamos essa carreira com 18 pontos baixos. Vamos para a quarta carreira, onde vamos fazer um ponto baixo. Eu vou pôr o marcador aqui, ó, pra não ter que ficar tirando, tá? Então, ó, um ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. E no terceiro ponto, nós vamos fazer um aumento, tá? Então, a quarta carreira vai ser 2 pontos baixos, 1, 2, e no próximo, nós vamos fazer um aumento, ok? Vai ser assim por toda a volta, 2 pontos baixos e um aumento, tá? Chegando no final, eu volto pra gente continuar. Terminei a quarta carreira, fechamos ela com 24 pontos baixos, ok? Vamos para a quinta carreira. A quinta carreira vai ser um pouquinho diferente, tá? Nós vamos fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. 4 pontos baixos seguidos, tá? Agora, eu vou fazer por 3 vezes um ponto baixo e um aumento, tá? Ó. Na verdade, eu vou fazer um aumento, ó. Pra não ficar 2 pontos juntos aqui, eu vou fazer um aumento e um ponto baixo. Um aumento e um ponto baixo. Um aumento e um ponto baixo. Opa! Peraí que eu fiz errado, ó. Aqui era um aumento. Eu não fiz o aumento, ó. Voltei e fiz um aumento, tá? Aqui a gente fez o aumento aqui, 1, 2, 3 e um ponto baixo, certo? Fizemos 4 pontos baixos, ó. Um aumento e um ponto baixo, um aumento e um ponto baixo, e um aumento e um ponto baixo, tá? Por 3 vezes. Agora, nós vamos fazer 6 pontos baixos seguidos, tá? Ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E eu vou fazer de novo 3 pontos baixos e 3 bloquinhos de um ponto baixo, um aumento, igual fizemos aqui, tá? Então, eu vou fazer um aumento e um ponto baixo. Um aumento e um ponto baixo. Um aumento e um ponto baixo. E agora, eu faço 2 pontos baixos. Certo? Essa é a quinta carreira e fechamos a carreira com 30 pontos baixos, tá bom? Eu vou fechar o anel mágico aqui. Vou cortar um pedacinho do fio. Agora, nós vamos fazer 5 carreirinhas, tá? Que da carreira de número 6 até a carreira de número 10, de ponto sobre ponto, tá? Essas 5 carreiras vão ter 30 pontos baixos cada uma. Então, eu vou fazer as 5 carreirinhas e volto pra gente dar continuidade na cabecinha da girafa, tá bom? Vou terminar e volto com vocês. Ó, fiz as carreirinhas, tá? Essa carreirinha aqui é a última carreirinha que a gente fez aumentos, tá? Então, eu fiz mais 5 carreirinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Um total de 10 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreirinhas, tá bom? Essa parte aqui com o marronzinho a gente já terminou. E eu vou cortar aqui. E vou pegar a linha amarela. Aí, eu vou introduzir a linha aqui, ó. E vou fazer
uma volta de ponto sobre ponto, tá? Uma volta completa com 30 pontos baixos, com a linha amarela, tá bom? Então, eu vou fazer aqui a carreirinha de ponto sobre ponto e volto pra gente continuar. Ó, fiz a carreirinha de número 11, de ponto sobre ponto. Agora, a gente vai fazer a carreira de número 12, tá? Eu vou fazer um ponto baixo aqui, ó. E vou amarrar. Pra não esquecer depois de amarrar. E vou deixar lá pra dentro que não tem problema, tá bom? A gente vai colocar a manta mesmo, então não tem problema. Então, ó, fiz na carreira de número 12, eu já fiz um ponto baixo. Eu vou fazer 12 pontos baixos, tá? Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos baixos, tá? Agora, eu vou fazer por 4 vezes um aumento e um ponto baixo, tá? Eu me confundo porque sempre, quando a gente faz o aumento aqui, sempre vem o ponto baixo e depois o aumento. Aí, quando a gente tá fazendo aumentos em lugares diferentes, vem ao contrário, sempre vem o aumento, depois o ponto alto. Então, eu acabo me confundindo na hora de falar. Então, a gente vai fazer por 4 vezes um aumento e um ponto baixo, tá? Então, eu fiz 12 pontos baixos, vou fazer um aumento e um ponto baixo. Um aumento e um ponto baixo. Um aumento, um ponto baixo. Um aumento e um ponto baixo, tá? Ó, 1, 2, 3, 4 bloquinhos, tá bom? Nesse próximo ponto aqui, eu vou fazer um aumento, tá? E agora, eu vou fazer 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok? Essa é a carreira de número 12, onde fechamos ela com 35 pontos baixos, tá? Nós vamos para a carreira de número 13. Deixa eu soltar um pouco a linha. Vamos para a carreira de número 13. Ela vai ser meio parecida com essas daqui. Ó, uma coisa que eu vou falar pra vocês. Esses aumentos que a gente tá fazendo, esses bloquinhos, é a parte da frente dela, tá? Então, esses 9 pontos baixos, esses 12 pontos baixos aqui, é o lateral. Então, se atente sempre nesses aumentos aqui, é a parte que vai ficar na frente, tá? Porque o olhinho vai entre esses aumentos aqui. Depois eu vou mostrar pra vocês aonde vai o olhinho. Então, essa parte aqui que a gente tá fazendo aumento, é a parte da frente da cabecinha dela, tá bom? Então, eu vou fazer agora a carreira de número 13. Nós vamos fazer 12 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá?
12 pontos baixos. Agora, nós fizemos aqui bloquinhos de um ponto baixo e um aumento por 4 vezes, tá? Agora, eu vou fazer um aumento e um ponto baixo por 6 vezes, tá? Então, eu vou fazer 6 bloquinhos de um aumento e um ponto baixo, tá bom? Eu vou fazer esses 6 bloquinhos e volto pra gente continuar. Ó, vou aproximar pra vocês verem. Opa! Aqui, ó. Aqui embaixo fizemos um aumento e um ponto baixo por 4 vezes, tá vendo, ó? 1, 2, 3, 4. Esse aumento é o último, não conta. E agora, fizemos por 6 vezes, ó. Um aumento, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá bom? Fizemos 6 bloquinhos de um aumento e um ponto baixo, tá? Agora, eu vou fazer aqui um aumento, igual fizemos na carreira de baixo, apenas um aumento. E vou fazer aqui 10 pontos baixos, tá bom? Eu vou fazer esses 10 pontos baixos e volto pra gente continuar. Ó, terminamos a carreira de número 13. Vou levar o marcador lá pra cima. Tá? Terminamos a carreira de número 13 e fechamos essa carreira com 42 pontos baixos. Agora, a gente vai pra carreira de número 14. A carreira de número 14 também é de aumento, tá? Mas essa parte de aumento aqui, que é a parte da frente, da cabecinha dela, já acabou, tá? Eu vou subir mais 2 carreirinhas pra gente depois já colocar o olhinho. Se colocar o olhinho agora, ele vai atrapalhar pra gente trabalhar aqui nessa parte aqui dessa carreira aqui. Então, eu vou fazer mais 2 carreirinhas e aí a gente coloca o olhinho. Eu vou mostrar pra vocês onde a gente vai colocar, tá bom? Então, a carreira de número 14, nós vamos fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. E no próximo, nós vamos fazer um aumento, tá? Então, vai ser assim por toda a volta, 6 pontos baixos e um aumento por toda a volta da carreira 14, tá bom? Chegando no final, eu volto pra gente continuar. Terminei a carreira de número 14 e a gente fecha ela com 48 pontos baixos, tá? Agora, a gente vai pra carreira de número 15. Nós vamos fazer 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E no próximo, nós vamos fazer um aumento, tá bom? Então, a carreira de número 15 vai ser 7 pontos baixos e um aumento por toda a volta, tá bom? Terminando, eu volto pra gente continuar. Antes de continuar, tá? Eu terminei a carreira de número 15, tá? Onde a gente fez 7 pontos baixos e um aumento, fechando a carreira com 54 pontos baixos, tá bom? Nós vamos colocar o olhinho agora pra ficar mais fácil, pra a gente continuar, pra depois, na hora que a gente crescer um pouquinho mais, ficar mais complicado de colocar até a travinha, tá bom? Então, ó, a carreira de número 13, tá? Onde a gente fez aqueles 6 aumentos com ponto baixo, tá vendo? Aqueles 6 bloquinhos de um aumento e um ponto baixo. É nessa carreira que a gente vai colocar os olhinhos, tá bom? Então, ó, você vê aqui o primeiro aumento, ó, que eu fiz aqui, tá bom? Ó, esse é o primeiro aumento. Eu vou colocar o olhinho aqui, ó, bem aqui. Ó. Por isso que eu falei pra você, pra gente fazer mais 2 carreirinhas, que o olhinho depois não ia dar pra gente fazer, tá vendo? Ó, ele passa. E eu vou vir aqui no nosso último aumento, tá? Que a gente fez 6 aumentos com um ponto baixo, bloquinho, mas a gente fez mais um aumento no final. E a gente vai usar ele também como guia. Então, conta os 7 aumentos e vem aqui, ó. E coloca o olhinho.
Tá? Eu vou colocar agora a travinha, tá bom? E volto com vocês. Ó, coloquei a travinha, tá bom? A travinha já tá fixada. Agora, da carreira de número 16 até a carreira de número 24, um total de 9 carreiras, tá? Nós vamos fazer de ponto sobre ponto, tá bom? E as 9 carreiras vão ter 54 pontos baixos, porque a número 15 a gente fechou ela com 54, tá bom? Então, eu vou fazer as 9 carreirinhas e volto pra gente dar continuidade na cabecinha da girafa. Ó, fiz as 9 carreirinhas, tá? Ó, essa aqui foi a última carreirinha de aumento, ó, como vocês podem ver. O último aumento tá aqui, ó. Então, dá um total de 9 carreirinhas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá bom? Que dá um total do anel mágico até aqui, 24 carreiras, tá? Eu já coloquei manta aqui, ó, bem no focinho, tá? Porque depois a gente vai começar a fechar aqui, aí fica mais difícil colocar aqui a manta aqui, tá bom? Então, eu já coloquei a manta aqui, apertei bem, ó, a manta aqui na parte do focinho. E depois, conforme a gente for fechando aqui, a gente vai colocando mais manta, tá bom? Então, agora a gente vai começar a fazer a parte de diminuição, tá? Nós vamos fazer agora 7 pontos baixos e uma diminuição. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? E uma diminuição, ok? Então, vai ser assim por toda a volta, tá? Essa carreira aqui é a carreira de número 25. Então, eu vou terminar essa carreira, quando eu chegar aqui, eu volto pra gente continuar. Terminei a carreira de número 25, a gente fecha ela com 48 pontos baixos. Agora, a gente vai pra carreira de número 26. Vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 e uma diminuição, tá? Vai ser assim por toda a volta, 6 pontos baixos e uma diminuição. Chegando aqui, eu volto com vocês. Terminei a carreira de número 26, fechando ela com 42 pontos baixos. Agora, a gente vai para a carreira de número 27. Vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5. E vamos fazer uma diminuição. Tá? Vai ser assim por toda a carreira. Quando eu chegar aqui, eu volto. Terminei a carreira de número 27, onde fizemos 5 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, tá? Fechando a carreira com 36 pontos baixos. Agora, a gente vai para a carreira de número 28, onde eu vou fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e uma diminuição, ok? Vai ser assim por toda a volta da carreira 28. Quando eu terminar a carreira 28, eu vou colocar manta, tá? Porque já começou a ficar o espaço aqui bem pequeno, e depois fica meio complicado colocar a manta até lá no final, tá bom? Então, eu vou terminar essa carreira 28, vou colocar a manta aqui dentro e volto pra gente continuar a cabecinha. Ó, terminei, tá? A carreira de número 28, que a gente fechamos ela com 30 pontos baixos. Já coloquei manta, tá vendo? Ó, coloquei a manta aqui tá bem firminho, ó, que a gente já tinha colocado aqui, né? E agora, a gente vai continuar a parte de diminuição. Agora, a gente vai pra carreira de número 29, onde a gente vai fazer 3 pontos baixos. 1, 2,
3. E no próximo, nós vamos fazer uma diminuição, ok? Vai ser assim por toda a volta, 3 pontos baixos de uma diminuição. Chegando aqui, eu volto. Terminei a carreira de número 29, fechando ela com 24 pontos baixos. Agora, a gente vai para a carreira de número 30, onde vamos fazer 1, 2 e uma diminuição, ok? Vai ser assim por toda a volta, 2 pontos baixos e uma diminuição. Chegando no final, eu volto com vocês. Terminei a carreira de número 30, fechando a carreira com 18 pontos baixos, tá? Agora, a gente vai para a carreira de número 31, onde nós vamos fazer um ponto baixo. E uma diminuição. Tá? Depois que eu terminar essa carreira, eu vou colocar mais manta aqui, tá? Porque, ó, aqui tá bem fundinho, ó, tá? Eu vou colocar mais manta aqui pra fechar, tá? E eu volto pra gente continuar. Ó, coloquei mais manta, tá? Tá bem firmezinha aqui, ó. Não tá uma coisa muito firme, mas também não tá muito molegão, tá bom? Essa carreira aqui que a gente fechou, que a gente fez um ponto baixo, uma diminuição, é a número 31, a carreira 31, e a gente fecha com 12 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer apenas 6 diminuições seguidas, tá? Apenas pegando a alcinha da frente assim, ó. Apenas 6 diminuições. E depois a gente já pode cortar o fio, tá? Esse daqui, não tem como a gente fazer o efeito dele aqui pra trás, tá? Que é a parte que ele tem que ser aqui embaixo. Eu vou mostrar pra vocês depois quando a gente faz a expressãozinha do olho. Então, eu vou fazer as 6 diminuições e volto pra gente continuar. Ó, terminei, tá? Fiz as 6 diminuições e não fechei ainda o anel mágico, tá? Deixei um fio pra gente poder costurar, porque através desse furinho eu vou fazer a parte da sobrancelha dela, tá bom? Mas antes de fazer a sobrancelha, a gente vai fazer a expressão. A expressão, eu peguei um pedaço de fio, tá? O fio amarelo. Vou pegar a minha agulha de tapeceiro, tá? Que ele é bem grande, ó. E vou pegar a pontinha aqui. E vou introduzir aqui na parte de baixo, tá? Eu vou contar aqui, ó, as carreirinhas amarelas, vou contar 1, 2, 3, 4. Na quinta carreirinha, eu vou passar pra lá. Por quê? Aqui. Porque aqui é onde vai vir o corpinho, tá? Então, essa parte aqui, ela vai ser escondida, ninguém vai ver, tá? Então, a gente vai fazer aqui na parte de baixo. Então, eu vou vir com a agulha aqui, ó. E vou sair aqui, ó. Um pouquinho chato por causa da travinha, ó. Sair do lado. Vou puxar e vou deixar um pedaço de fio aqui, ó. Vou vir aqui do outro lado e vou jogar aqui no outro olho. Ó. Tá? Joguei aqui e saí lá do outro lado. Vou vir aqui, ó. Bem aqui do lado, tá vendo? E vou sair aqui em outro ponto, ó. Um fio tá de um lado e eu tô saindo do outro lado. Vou puxar um pouco esse fio pra igualar ele. E aqui a gente pode puxar, ó, dar um nozinho aqui, ó. Pra formar a expressãozinha, tá vendo? E a gente dá um nó. Ó.
formamos a expressãozinha da girafa, tá vendo? Ó, ela já dá um outro arzinho, tá vendo? Só de dar a expressãozinha. Aí, aqui, a gente pode pegar a mesma agulha, cortar um pedaço aqui. E vamos jogar um pouquinho a linha pro lado, ó. E cortar o excesso, tá? Aqui embaixo vai vir o corpinho, então essa marca que fica aqui vai ser escondida, tá bom? Agora a gente vai fazer, antes de eu terminar aqui e fechar, a gente vai fazer a orelhinha e os 2 chifrinhos dela, tá? Pra gente já deixar a parte da cabeça finalizada, tá bom? O chifrinho, que ele é assim, ó, nós vamos usar a parte marrom, tá? A marrom mais escura, tá? Não a beijinha que a gente usou, que é a corzinha da cor da pele. A gente vai usar a linha marrom, a mais escura que eu passei pra vocês, tá? Então, a gente vai fazer ela com essa linha. Então, eu vou pegar aqui um pedaço da linha. Vamos precisar também de um marcador. E daqui, vamos fazer um anel mágico. E dentro desse anel mágico, eu vou fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Vou puxar um pouco o fio. E eu vou vir aqui no primeiro ponto e vou fazer um ponto baixo. E nesse ponto, eu vou colocar um marcador. Iniciamos a segunda carreira, tá? E a segunda carreira, vamos fazer 6 aumentos. Já fiz um ponto, vou voltar no mesmo lugar e vou fazer mais um ponto. Então, fiz o meu primeiro aumento. Segundo aumento. Terceiro aumento. Quarto aumento. Quinto aumento. E o sexto aumento, ok? Vou fechar aqui o anel mágico, ó. Cortar um pedacinho do fio. Agora, a gente vai fazer Fizemos 2 carreiras, certo? Fechamos a segunda carreira, a gente fecha ela com 12 pontos baixos. A carreira de número 3 e a carreira de número 4 vão ser carreira de ponto sobre ponto. Apenas 12 pontos baixos cada carreira, tá bom? Então, eu vou fazer essas 2 carreirinhas de ponto sobre ponto e volto pra gente continuar. Ó, terminei as 4 carreirinhas, tá? A primeira a gente fez 6 pontos baixos, fizemos 6 aumentos ficando com 12. Depois, eu fiz a terceira e a quarta carreirinha com 12 pontos baixos. A parte marrom acabou, tá? Agora, a gente vai cortar aqui, ó. E vamos passar pra linha amarela. Ó, vou pegar a linha amarela, tá? E eu vou fazer aqui uma carreira com diminuição. Então, eu vou fazer 2 pontos baixos. 1, 2. E aqui na próxima, eu vou pegar a alcinha da frente de 2 pontos. Ó, eu vou fazer uma diminuição. Ok?
Então, eu vou fazer por toda a volta assim. Um, dois, e no próximo, eu vou pegar a alcinha da frente, de 2 pontos, e uma diminuição. Ó, 1, 2, e a nossa última diminuição, ok? Essa aqui é a 5ª carreira que a gente tá fazendo. E eu fecho ela com 9 pontos baixos, tá? Agora, a carreira de número 6, 7, 8, um total de 3 carreirinhas, nós vamos fazer ela com 9 pontos baixos, tá bom? Então, eu vou fazer as 3 carreirinhas e volto pra gente continuar o chifrinho da girafa. Terminei as 3 carreirinhas de ponto sobre ponto, 9 pontos baixos cada carreirinha. Agora, a gente vai pra carreira de número 9, onde nós vamos fazer 2 pontos baixos, 1, 2, e no próximo nós vamos fazer um aumento. Ó. 1, 2, e um aumento. Dois, e o nosso último aumento, ok? Fechando a carreira de número 9 com 12 pontos baixos, tá? E a carreira de número 10 vai ser uma carreirinha de ponto sobre ponto, tá? Com 12 pontos baixos cada uma. Cada uma não, né? Só ela, né? Porque é uma carreira só. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, ok? Aí, eu vou vir aqui, deixa eu soltar um pouquinho o fio. Ó, carreira de número 10 a gente terminou. Eu vou vir aqui no próximo ponto, ó, onde tá o marcador, e vou fazer aqui um ponto baixíssimo, tá? Vou deixar um fio pra gente poder costurar. Vou cortar aqui. Vou puxar. E o chifrinho, ele tem que ter bastante manta, tá? Pra que ele vai ficar fixo na cabecinha da girafa, tá? Olha, tem manta até aqui embaixo, tá bem firme, tá bom? Pra ele poder ficar lá na cabecinha da girafa, bonitinho lá, tá? Então, eu vou encher esse aqui também antes da gente colocar, tá? Então, é só ir colocando a manta e empurrando com a agulha, tá? Você vai colocando e vai empurrando assim, ó, com a agulha, tá? Que a manta vai ficando lá dentro, tá bom? Então, eu vou encher esse outro aqui também e volto pra gente poder iniciar a orelhinha dela. Ó, com a linha amarela, tá? Eu vou iniciar a orelhinha da girafa, tá bom? Ó, nós vamos fazer um anel mágico. E dentro desse anel mágico, nós vamos fazer 6 pontos baixos, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Vou puxar o marcador. Marcador não, o fio do anel mágico. Ó, vou vir aqui no primeiro ponto e vou fazer um ponto baixo.
E esse já é o ponto da segunda carreira, tá? Aqui, nós não vamos fazer aumento como normalmente a gente faz, tá? Eu vou fazer mais 6 pontos baixos aqui seguido. Ele vai envergar, não tem problema, tá bom? Depois ele enverga e a gente depois volta ele ao normal. Então, ó, já fiz o primeiro ponto, vou vir aqui, ó, vou fazer o segundo ponto. Terceiro. O quarto. O quinto ponto. E o sexto ponto, tá vendo? Ele fecha, tá? Antes da gente virar ele ao normal, o que a gente vai fazer? Eu vou fechar esse anel mágico aqui. Vou puxar ele, ó, fechar bem e vou dar um nozinho. E vou cortar o fio, tá? Ó, cortei, deixei só um pedacinho, tá vendo? Depois do nozinho, pra poder não soltar, tá? E agora, o que a gente vai fazer? Eu vou tirar esse marcador aqui pra ser mais fácil e a gente vai virar ao contrário, ó. E você vira, tá? Porque a gente vai trabalhar desse lado aqui. Então, a primeira e a segunda carreira tem 6 pontos baixos, cada uma. E agora, nós vamos iniciar a terceira carreira, tá? É um pouquinho difícil, porque tá pequenininho, tá? É difícil de trabalhar, mas vai devagarzinho que a gente consegue, tá bom? Ó, o primeiro ponto tá aqui. Deixa eu aproximar pra vocês, que eu acho que fica mais fácil. Ó, o primeiro ponto tá aqui. Então, eu vou vir aqui e vou fazer um ponto baixo. Ó, cuidado pra não pegar do outro lado, que nem eu peguei, tá vendo, ó? A gente tira a agulha. E aqui eu vou fazer um ponto baixo. E nesse ponto, eu vou colocar o marcador. E no próximo ponto, eu vou fazer um aumento. Ó. Um ponto baixo. E no próximo, eu vou fazer um aumento. E o último, um ponto baixo. Opa! É pequenininho, ele escapa da mão na hora que você puxa a linha. Ó, um ponto baixo. E o nosso último aumento, ok? Essa é a terceira carreira, tá? E a gente fecha ela com 9 pontos baixos, tá bom? Agora, a gente vai pra quarta carreira. Tirei o marcador, tá? Pra iniciar a quarta carreira, vou vir aqui e vou fazer um ponto baixo. Aqui ficou muito largo a alcinha dali, ele vai ficar perto do ponto, ó. Eu vou colocar o marcador aqui, ó, pra não ter que ficar tirando, tá? Então, eu fiz um ponto baixo, no próximo, outro ponto baixo, e no próximo ponto, eu vou fazer um aumento, ok? Vai ser assim até chegar lá no último ponto da carreira, tá bom? 2 pontos baixos e um aumento. Eu volto quando eu chegar no final. Cheguei no final da quarta carreira e fechamos essa carreira com 12 pontos baixos. Agora, a gente vai para a quinta carreira. A quinta carreira, vamos fazer 1, 2, 3 pontos baixos. E no próximo ponto, nós vamos fazer um aumento, ok? Então,
quinta carreira vai ser 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Chegando aqui, eu volto com vocês. Cheguei no final da quinta carreira e fechamos essa carreira com 15 pontos baixos. Agora, a gente vai para a sexta carreira, tá? Ele é um pouquinho diferente. Nós vamos fazer 12 pontos baixos seguidos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ok? 12 pontos baixos seguidos. Sobrando aqui, ó, esse aqui é o marcador, tá? Sobrando 3 pontos baixos. Nesses 3 pontos baixos, eu vou fazer um aumento em cada um, tá? Então, ó, primeiro aumento, segundo aumento e o terceiro aumento. Ok? Terceiro aumento que eu fiz, tá? Fechando essa carreira com 18 pontos baixos, tá? Essa carreira aqui é a carreira de número 6. A carreira de número 7 e a carreira de número 8 vai ser a carreira de ponto sobre ponto, tá? Vão ser 2 carreirinhas com 18 pontos baixos. Eu vou fazer as 2 carreiras e volto pra gente continuar. Terminei as 2 carreirinhas, tá? Com 18 pontos baixos, eu vou subir o marcador para ficar mais fácil de vocês verem as carreiras, tá? Ó, subi o marcador. Agora, a gente vai para a carreira de número 9. A carreira de número 9 vai ser uma carreira de diminuição. Nós vamos fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. E uma diminuição, tá? A carreira de número 9 vai ser assim, 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, até chegar aqui no último ponto. A carreira de número 10, a carreira de número 9, a gente fecha ela com 15 pontos baixos, tá? E a carreira de número 10 vai ser uma carreirinha de ponto sobre ponto, com apenas 15 pontos baixos. Vou fazer a carreira de número 9, que tem diminuição. Depois, eu faço a carreira de número 10, que é somente ponto sobre ponto. E volto pra gente iniciar a carreira de número 11. Terminei a carreira de número 10, que é ponto sobre ponto. Agora, a gente vai pra carreira de número 11, tá? Que é a última carreirinha também. Nós vamos fazer uma carreirinha de diminuição. Ó. 1, 2, 3 e uma diminuição, tá? Então, a carreira de número 11, ela vai ser uma carreirinha de diminuição, com 3 pontos baixos e uma diminuição. Volto pra gente continuar a nossa girafa. Ó, terminei, tá? Carreirinha de número 11, onde fizemos 3 pontos baixos e uma diminuição, fechando essa carreira com 12 pontos baixos. Essa é a última carreira, tá? Carreira de número 11. Agora, eu vou vir aqui, ó, no próximo ponto, e vou fazer um ponto baixíssimo aqui, ó. E vou deixar um fio pra gente poder costurar, tá? E eu vou puxar. Eu vou mostrar pra vocês um detalhe da orelhinha, tá? Ó. Se vocês perceberem, ela tem essa voltinha, tá vendo, ó? Essa voltinha é onde a gente fez aqueles 3 aumentos aqui no canto. As duas tem, tá vendo, ó? Ó, tem a voltinha, tá? Essa voltinha, ela fica, ó, cabecinha, deixa eu distanciar que é mais fácil pra vocês verem, isso. Essa voltinha aqui, ela fica pra fora, tá? Ela vai ficar assim, ó. Então, ó,
não pode esquecer de virar a sua orelha e vamos colocar a orelhinha dela, esse detalhezinho pra fora, tá? Então, como que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar uma outra agulha aqui pra mostrar pra vocês um detalhe que a gente tem que fazer na orelhinha, tá? Ó, esse lado vai ficar pra fora. Então, eu vou fechar ela assim, ó. Aqui, ó, tá vendo? Pra esse lado ficar pra fora. E eu vou dar umas costuradinhas aqui. Pegar a agulha. Aí, você só dá umas costuradinhas aqui, ó. Só pra dar uma fixada nela nesse formato, tá? Ó, não precisa dar muita costura, não. Colocar muita costura, ó. Fiz 2, aqui é o terceiro, tá? Ó. 3, tá bom, tá? Ó, o detalhe tá aqui, tá vendo? Aqui ele é reto, reto não, né? Arredondado, porque o engrume não fica reto. Ele é arredondado, e aqui tem aquela barriguinha. Então, essa barriguinha, nós vamos colocar pra fora, tá? E nós vamos fazer a mesma coisa com esse daqui. Ó, a barriguinha tá pra cá, então, a gente vai fechar ela assim, pra barriguinha ficar pra fora. Ó, fiz 1. 2. E 3. Tá? Ó, barriguinha tá pra fora, tá bom? Então, uma vai vir de um lado, a outra vai vir do outro. Mas antes da gente colocar a orelha, eu vou fazer o detalhezinho aqui da sobrancelha dele. Só vou pegar outra agulha e já volto, peraí. Ó, eu tenho vários tipos de agulha. Eu tenho uma agulha de tapeceiro, que ele é bem grande, ó. Ó, a cabecinha dela é do tamanho da minha mão, tá vendo? E ela é maior que a cabeça, ó. Ela tá aqui embaixo, ó. Ela é maior que a cabeça, tá vendo? Tem uma outra agulha, essa agulha aqui também é de tapeceiro, tá? Ela é bem grossa, tá? Ele é menorzinho, ó. Essa aqui também é de tapeceiro e ela é menor, tá? Ela tem a pontinha um pouquinho envergada, essa tem mais, né? Essa tem a cabecinha mais envergada. Essa aqui tem menos envergação, essa eu gosto de fazer as costuras. Quando vai fazer a emenda do amigurumi, eu gosto de fazer com essa agulha aqui. E essa agulha, ela é de plástico. Eu gosto de fazer esses acabamentos, algumas coisinhas mais simples, eu gosto de fazer com essa agulha aqui, tá? Mas como a gente vai fazer agora a parte da sobrancelha, eu vou usar essa outra agulha aqui, tá? Essa agulha aqui, eu uso ela muito pouco. Por quê? Porque ela é grossa. E essa linha aqui, que é do balão amigo, ela não é tão grossa. Então, a hora que você passa a agulha, às vezes ela forma um buraco e o buraco não some. Então, essa agulha aqui eu uso muito pouco ela. Uso pra fazer igual a gente fez aqui a marcaçãozinha, que é a expressãozinha do olho. Eu uso bastante essa agulha quando eu uso na linha soft, que ela é mais grossa e os pontos é mais largo. Então, na hora que passa a agulha entre um ponto e outro, ela não marca a passada da agulha. Essa daqui, ela já acaba passando, deixando a marca da agulha. Como se a gente tivesse colocado um olhinho e tirado, ficasse aquela marquinha, aquele furinho, essa agulha, ela faz isso. Então, eu uso muito pouco ela quando eu tô usando essa agulha, essa linha, tá? Eu uso mais essas 3 agulhas aqui, eu uso mais pra essas 3 quando eu tô usando esse tipo de linha, tá? Essas agulhas eu comprei tudo na internet,
tá bom? Depois, se vocês quiserem, eu falo pra vocês aonde eu comprei. Não vou ficar falando loja aqui, porque eu não quero ficar fazendo propaganda pra loja, tá bom? Mas eu mando pra vocês aonde eu comprei tudo certinho. Se vocês quiserem, vocês me perguntam que eu mando pra vocês onde eu comprei, tá bom? Então, a gente vai fazer agora a sobrancelha. Eu vou pegar um pedaço da linha preta, tá? Que é da mesma marca. Pegar um pedacinho da linha. E vou colocar a linha aqui, ó. Eu dou uma achatadinha nela, porque essa agulha aqui, ela não tem uma entrada muito grande aqui. Então, se você achatar ela passa facinho. Vou vir aqui pelo anel mágico que a gente não fechou ainda. E vou vir aqui, ó. O olhinho a gente colocou nessa linha aqui, eu vou contar 1, 2, e vou vir aqui na terceira linha. Não, acho que eu vou colocar na segunda, ó. Sem ser uma, na segunda linha eu vou colocar, vou sair com a linha aqui, a agulha aqui, ó. Ó. Bem na direção do olhinho, tá vendo? Ó, tem um aumento e 2 pontos, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, vou puxar, deixar um fio lá, um pedaço do fio lá. E vou contar os 3 pontos. 1, 2, 3. Vou colocar no quarto, tá? Aqui na mesma direção, ó. Vou vir aqui na mesma coisa, ó. Aqui em cima. O ruim de fazer as coisas quando a gente já passou a manta automaticamente ela acaba saindo depois junto, ó. Ela tá grudada na agulha a manta, ó. Eu não gosto muito de fazer coisas depois que eu já coloquei a manta, porque a manta ela atrapalha um pouco. Essa agulha aqui, depois que você tira a linha, ela não colabora depois pra entrar. Aí, entrou. Ó. Tá? Eu acho, na minha opinião, que ficou muito grande, tá? Eu acho que com 3, eu acho que já é o suficiente. Então, eu vou tirar, tá? Ó. Achei que ficou muito grande a sobrancelha dela. Eu vou pegar essa agulha aqui, que eu acho que ela é mais fácil, ó. Então, eu vou contar 3 pontos. 1, 2, 3. E vou passar aqui, ó. Nós tínhamos passado no quarto, eu vou passar só 3, tá? E, ó, na mesma direção que essa, e vou vir aqui, ó. Vou sair aqui na direção do olho. Ó. Agora, assim, ó. E vou contar 3 pontos. 1, 2, 3. E vou jogar a linha lá pra trás. Ó. Saiu no anel mágico aqui, ó. Tá vendo? Agora, a gente pode dar um nozinho aqui. Cortamos um pedaço e escondemos o restante, tá? Eu vou fechar esse anel mágico aqui e volto pra gente continuar a cabecinha. A gente vai colocar os 2 chifrinhos e a orelha, tá? A gente vai deixar a cabecinha da girafa já finalizada. Então, eu vou fechar aqui o anel mágico, tá?
Só vou passar a linha por dentro da alcinha da frente, ó. E vou finalizar esse anel mágico. E volto pra gente continuar, tá bom? Ó, finalizei já, tá? O anel mágico. Dei 3 nozinhos e escondi o fio, tá bom? Esse aqui é o padrãozinho que a gente sempre faz no anel mágico no finalzinho, tá? E eu já fixei os chifrinhos da girafa, tá bom? Eu coloquei, contando aqui do finalzinho da sobrancelha, eu contei 5 carreiras. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá? 5 carreirinhas que fixei aqui. E aqui também, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Fixei aqui, tá? Pode ver que elas estão na mesma direção, tá vendo? Na mesma direção. Só que ele vai dar uma diferença de um lado pro outro, tá? Porque como ele é redondo e a gente faz caracol, não é uma coisa contínua, então dá um pouquinho de diferença de uma anteninha para outra. Não tem como você colocar exatamente no mesmo lugarzinho que aquele lá. Dá um pouquinho de diferença. Então, ó, vamos contar assim, tá? Com a cabecinha olhando pra você, do lado esquerdo, tá? Do lado esquerdo, que é esse lado aqui. Eu centralizei não, né? Deixei a parte final dela em direção o primeiro ponto, né? Que a sobrancelha tá aqui, vamos contar esse primeiro ponto. Eu fixei ela aqui, o final dela, pra dentro da cabeça, tá? Então, do lado esquerdo. O lado direito, ele ficou um pouquinho mais pra dentro, ó. O final da sobrancelha seria aqui, seria nessa linha, tá? Então, ela tá 2 linhas pra dentro, ó. 2 linhas pra dentro, tá? Seria o final aqui, se ela tá 2 linhas pra dentro, ó. 1, 2. Então, essa é a diferença de um lado pro outro. Lado direito tá 2 linhas pra cima da sobrancelha, e do lado esquerdo ela tá no primeiro ponto da sobrancelha, tá? Então, é essa a diferença dos dois. Então, eu vou costurar, é uma costura padrão, conforme a gente costura normal, tá? Uma costurinha como a gente sempre faz. Eu só vou iniciar pra vocês verem aqui. Ó, eu pego um pontinho aqui. Peraí que tá vindo outro fio. Aí. Ó. Eu não quero que apareça o fio de costura, tá? Então, eu vou vir por baixo, ó. Por baixo. Eu vou tirar esse alfinete e colocar aqui atrás, ó. E puxo. Aí, se eu pegar o fio aqui, ele vai ficar aparecendo aqui na frente. Então, eu não quero que ele apareça. Eu vou vir aqui, ó, no próximo ponto, de cima pra baixo. Ó. Aí, sim, eu pego na cabeça. Entendeu? Ó. Puxo. Aí, eu venho de baixo pra cima, ó. Puxo de novo. Volto aqui, ó, de cima pra baixo. No próximo ponto. Aí, eu pego um ponto na cabeça, ó. Tá? Então, eu costuro assim pra não aparecer a linha. Porque, ó, não aparece a linha de costura, tá vendo? Ela não fica visível a linha de costura, tá? Então, eu vou costurar os dois chifrinhos e volto pra gente continuar. Ó, já costurei, tá? Os dois. Já dei o nozinho e escondi a linha, tá? Padrão, como que a gente sempre faz. Aqui, eu já coloquei as orelhinhas, eu não costurei, tá? Só coloquei os alfinetes pra vocês verem. Ela vem bem rente ao chifrinho, tá? Então, a orelhinha é bem fácil de colocar, ela vai bem rente. A única dica, a barriguinha, ó, é pra fora, tá? Que aqueles 3 aumentos que a gente faz, então, ela é pra fora. Uma tá aqui e a outra barriguinha tá aqui, tá bom? Então, eu vou costurar, vou mostrar pra vocês como que eu inicio a costura. Ó, vou pegar a agulha. Ó, tá? Aí,
a linha tá aqui, né, ó, tá saindo do lado de fora da orelhinha. Eu vou introduzir a agulha, ó, bem aqui no pontinho, ó. Peraí que enroscou. Muita linha aqui das duas enroscou. Ó, eu vou pegar a agulha, tem um buraquinho aqui, ó, do ponto bem embaixo dela, ó, bem aqui, ó. E eu vou sair aqui, ó, bem rente ao chifrinho, tá? E vou puxar a linha. Ó. Puxei. Vou vir com a agulha aqui na parte de trás, ó. Tem a última carreirinha que a gente fez aqui, eu vou introduzir a agulha bem aqui, ó. Pra ela sair bem aqui embaixo. Deixa eu tirar esse alfinete. Ó. Tá vendo? Ele saiu bem embaixo. E eu vou trazer a linha pra frente. Ó. E assim eu vou fazendo. Vou voltar aqui no mesmo ponto que eu introduzi aquela hora, sair aqui, ó. Puxo. Tem que puxar bem a linha pra orelhinha ficar fixa, tá? Volto com a agulha aqui, ó, pra ela sair lá no mesmo lugar, ó. Volto. Puxo. Fiz 2 vezes. Vamos fazer umas 4, 5 vezes, tá? Ó. 3. Vamos tirar esse alfinete aqui. Ó, 4. Opa, a linha pegou tudo aqui, ó, aí. E a 5ª vez. Aí eu jogo lá pra trás. Aí você verifica se ela tá bem fixa, tá, ó. Ela tá fixa, bem firme. E aqui atrás, a gente dá um nozinho. Eu pego essa linha, vou introduzir ela aqui e vou trazer ela aqui embaixo, ó. Tá? A primeira orelhinha já tá costurada. Vou fazer a mesma coisa nessa orelhinha e volto pra mostrar pra vocês como ficou. Ó, costurei, tá? A outra orelhinha igual a essa. As duas estão costuradinhas. E eu joguei outra linha aqui atrás. O que que eu faço aqui agora? Eu vou dar um nozinho, tá? Mas não vou apertar muito. Pra gente ter certeza que essa orelhinha não vai sair, tá? Então, ó. Dei um nozinho. Vou dar mais um. E agora, eu vou cortar um pedacinho. Vou pegar essa agulha aqui, que é mais fácil de passar. Ó. E jogo aqui, ó. Tá? Ó, um nozinho não fica visível, tá? Eu gosto de fazer assim. Você pode fazer assim, ou, em vez de ter fechado aqui, a gente ter jogado e dado nozinho aqui dentro, tá? Mas assim, eu acho que fica até mais seguro do que dentro da cabecinha dela um nozinho, tá bom? Mas o final é a mesma coisa, só fixando bem a cabecinha as coisinhas pra ficarem fixas na cabecinha da girafa, tá bom? Ó, a cabecinha da girafa já tá pronta, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Continua que vai ter mais vídeos. No decorrer da semana eu já vou colocar mais vídeo deles, tá bom? Curte, compartilha, comentem. Qualquer dúvida eu tô à disposição pra vocês, tá bom? E eu espero que vocês estejam gostando das aulas que eu tenho colocado pra vocês.
Até o próximo vídeo.